2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: E além disto, com toda diligência, acrescentai a vossa fé, e a virtude, o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade, ou nas outras versões estão escrito amor. Só até aqui, pode se sentar. Essa mensagem foi compartilhada primeiramente com um grupo de visitação, só que sempre tem algo a mais para ser que o Senhor quer falar, né? Bem, irmãos, tomara que eu consiga expressar tudo aquilo que Deus revelou a mim através da tua palavra. O apóstolo Pedro, ele começa essa carta falando sobre a fé através da justiça de Deus, do plano de salvação, da justiça de Deus, através de Jesus Cristo. No verso 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu não falei antes, mas o título que eu vou dar a essa mensagem é o ciclo da vida. Ciclo da vida. Eu não sei se essa matéria ainda existe, eu acho que não, mas na minha época existia uma matéria que era estudos sociais. E estudos sociais dizia assim, que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre. E eu achava assim aquilo um absurdo. Eu falei assim, nossa vida só se resume a isso, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Pelo menos essa matéria dizia isso. Mas não é esse ciclo da vida que a gente vai dizer, que vai falar. É sobre uma questão muito mais profunda, é algo espiritual. Aqui no verso 1, o apóstolo Pedro, ele fala primeiramente da fé. Então, com muita atenção a gente observa como esse ciclo ele começa. A fé através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, como que a gente vai falar sobre a justiça de Deus? Para falar sobre a justiça de Deus, a gente vai falar sobre o plano de salvação de Deus para a vida do ser humano, para as nossas vidas. E a gente vai ir lá atrás em Adão e Eva. Provavelmente todos vocês conhecem essa história. Adão e Eva estavam no jardim e foi incumbido a essa família que poderia comer de todos os frutos, menos do fruto de uma determinada árvore. E aí o que eles fizeram? Comeram daquele fruto daquela determinada árvore. A palavra diz que antes desse acontecimento, dessa desobediência, Deus, ele visitava aquela família todos os dias, ao entardecer, visitava e conversava. Ou seja, eles tinham um relacionamento muito pessoal, eles tinham um relacionamento muito profundo, né? Entre o pai e o filho, entre Deus e a sua criatura. Tanto é que Deus ele passeava no jardim que ele criou e conversava com essa família, com Adão. Porém, por conta da desobediência que essa família tomou, o pecado ele entra. O pecado ele entra e aí há uma sucessão, após esse fato, há uma sucessão de coisas que aconteceram ao longo da história, né? A gente vê na palavra que o primeiro homicídio foi entre irmãos. Então, assim, o pecado já foi trazendo várias coisas, né? Ao longo da Bíblia é citado. E aí, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe no Velho Testamento aquilo que a sombra do que seria no futuro. O que seria isso?
a gente falou sobre o pecado, né? Antigamente, na lei lá de Moisés, era estabelecido que, anualmente, as pessoas elas levavam os animais, um determinado animal, a partir da sua posse, né, cada um levava aquilo que podia levar dentro das suas condições financeiras, um animal perfeito para o sacerdote, né? E nesse animal é como não, né? Se implantava naquele animal meio que o pecado daquela pessoa. E aquele sacerdote levava aquele animal para o lugar santo dos santos para aquela oferta ser levada ao Senhor. E ali Deus consumia aquele holocausto, aquele sacrifício. Só que as pessoas levavam os animais, né, para expiação de pecado, porém, elas retornavam a pecar e outro ano elas levavam esses animais, né, para serem sacrificados. E isso aconteceu por muitos anos, por muitos séculos. Porém, Deus, já no seu plano de salvação, já estabelecido, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus Cristo, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em forma de homem, como sacrifício perfeito para a expiação dos nossos pecados. Lá em Hebreus, se vocês puderem abrir lá em Hebreus 10, Hebreus 10, do 1 ao 4, diz assim: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano, se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Aí lá no verso 12, no verso 10, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não é necessário que Jesus volte anualmente para ser crucificado, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. A palavra fala que Jesus em tudo ele foi tentado, mas não pecou em coisa alguma. Mas a mesma palavra diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz. Naquela cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Então, ali naquele momento, ele foi a pessoa, o invejoso, o bandido, o assassino, o adúltero. Naquela cruz, ele foi essa personificação. E aí, como que a justiça de Deus se fez? Deus, Jesus e o Pai são um. São um. Só que naquele momento, houve uma separação entre o Filho e o Pai naquela cruz. Tanto é que Deus ele fala: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor Jesus ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então não tinha como haver relacionamento entre o Pai e o Filho naquele momento, porque ali ele estava sendo a expiação dos nossos pecados. Porém, no terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. Ele ressuscitou por quê?
porque Deus viu nele a essência dele, que ele não havia pecado. A essência de Jesus, ele não havia pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados e se rendeu ali naquela cruz. Mas nele não havia pecado, porque o Senhor é santo. É santo. Nele não havia pecado. Na essência dele não havia pecado. Por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou. A justiça de Deus ele foi feita ali naquela cruz, porque Deus aceitou aquele sacrifício, né? Só que aquele sacrifício, irmãos, se a gente pensar bem, Deus, assim como todos aqueles animais que foram sacrificados, não era para Deus, não era para Jesus ter ido, vamos dizer assim, era para que nós estivéssemos naquela cruz. Não foi ele que errou, foi nós. Fomos cada um de nós. Se ele foi para aquela cruz, foi por conta dos nossos pecados. O motivo de Jesus ter sido humilhado, cuspido, crucificado, antes mesmo da crucificação, foi uma sessão de tortura. Ele foi chicoteado, e o chicote que os romanos usavam eram pedaços de ossos cravados ali. Então, no momento em que aquele chicote cheio de pedaços de ossos colava na pele, no momento que ele tirava, também dilacerava a pele de Jesus. E aí a gente se pergunta, Jesus teve culpa de algo? Não. Ele foi por conta dos nossos pecados. Foi por conta dos nossos pecados. Uma vez que a gente entende o plano de salvação e a gente olha para a cruz e vê que Jesus, ele foi como inocente para aquela cruz, por conta dos meus pecados. E eu olho para aquela cruz e eu olho para o sacrifício de Jesus e eu me rendo a ele, me comprometo com ele, é gerado em mim o que Pedro está dizendo aqui, fé. A fé que uma vez, quando a gente entende o plano de salvação que Deus fez por nós, a infinita misericórdia, o amor de Jesus, o amor de Deus para comigo, eu me rendo a ele e isso é gerado em mim, é gerado em nós a fé. É gerado em nós a fé, né? E aí, irmãos, é gerado em nós em fé. Eu creio que todos nós já fomos alcançados por meio de Cristo, né? Só que, irmãos, há uma caminhada. Há uma caminhada, né? A gente não recebe a Cristo e pronto, acabou, encerrou. Não, há uma caminhada. E essa caminhada que a gente vai tratar. Então, assim, o ciclo já começou. A fé foi gerada em nossos corações por meio do plano de salvação, por meio de Jesus Cristo. E aí, essa mesma fé, que é uma fé que não se resume em apenas acreditar que Deus existe, mas se comprometer com Ele, guardando a sua palavra, cumprindo a sua palavra, andando conforme a palavra de Deus quer, essa mesma fé pela fé, a gente começa nessa caminhada a ser gerado em nós um caráter, uma natureza divina em nós. Não de forma plena ainda, porque nós ainda estamos aqui, né? Aqui nesse mundo, nesse plano terreno. Mas o caráter de Deus é formado em nós. Dando continuidade aqui em 2 Pedro, no verso 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, conforme o seu divino poder. Deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas
possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Ou seja, nessa caminhada que nós estamos tendo, uma vez que a gente persiste em estar na presença de Deus, o caráter de Deus, a gente passa a ser, pela fé, ser criado em nós a natureza divina em nós. A natureza divina. Como assim, Jéssica? A gente não vai ser semideuses, né? Vou deixar bem claro. Nós não vamos ser semideuses. Mas, por exemplo, um exemplo, o amor. Aquilo que a gente entende de amor, aquilo que o mundo fala nas canções, nos poemas, nas novelas, nos filmes, é tudo muito superficial. Porque o amor que é descrito na Bíblia é muito mais profundo. E como isso é gerado em nós? Deus é a personificação do amor. E uma vez que nós estamos nele, nós conseguimos amar como Deus nos ama. É possível, uma vez que estamos nele. Isso é ser participante da natureza divina. Dando continuidade aqui, no verso 5, que é o versículo que a gente deu início, diz assim: além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé. Ou seja, essa fé que a princípio não foi gerada, ela vai, ao longo da nossa vida, vai ser acrescentado as qualidades a essa fé, um up nessa fé. E aí a gente vai ver o que são essas características, essas qualidades. E além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade, ou em outras versões está escrito amor. Nessa minha meditação, eu perguntei a Deus, e isso é maravilhoso quando a gente tem... Deus, ele não tem, vamos dizer assim, ele não é obrigado a falar na hora que a gente quer, mas na sua infinita misericórdia, no seu amor, à medida que a gente conversa com Deus, ele nos responde sim. E Deus, ele me respondeu um questionamento. Eu falei assim, olha só, Deus, eu não tenho condições de ter todas essas qualidades. De mim, por mim mesmo, eu não tenho. Esse amor que o Senhor quer que eu tenha, esse amor tão profundo, essa piedade, esse conhecimento, essa temperança, eu sou totalmente descontrolada. Então, eu não tenho condições, humanamente falando, de ter isso. Como é que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar isso, aquilo que eu já tenho, que é a minha fé. E aí Deus falou claramente, como a água. Ele falou assim, o que cabe a você é a diligência. Verso 5. E além disto, com toda a diligência. Essas qualidades que eu citei aqui são consequências de alguém que é perseverante, de alguém que é diligente. Uma vez que você é perseverante em oração, em meditação bíblica, em um relacionamento profundo com Deus, isso vai ser acrescentado não por você, mas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E à medida que a gente vai buscando ao Senhor, e à medida que a gente vai se despojando, vai buscando ao Senhor, perseverante. Não é orar, eu oro aqui, Deus, me enche com teu Espírito, Deus, fala comigo, e aí daqui a uma semana você fala de novo. Não, é uma coisa constante, é perseverança. Então, o que Deus falou para mim é o que cabe a mim e o que cabe a cada um de nós, como os meros mortais, seres humanos, é ser perseverante. E através da perseverança,
o Espírito Santo irá acrescentar em nós todas essas qualidades aqui. Todas essas qualidades. Então, eu não posso acrescentar por mim mesmo, e nenhum de vocês pode amar como Deus ama e ter o conhecimento, a piedade de forma tão plena, se não for o agir do Espírito Santo, à medida que você busca o Senhor continuamente. Então, eu por mim mesmo, nós por nós mesmos, nós não podemos, mas o Espírito Santo que opera em nós, ele vai trazer, ele vai acrescentar à nossa fé essas qualidades. Essas qualidades. E aí, irmãos, dando continuidade a essa leitura, no verso 8, eu gosto muito da versão que eu estou usando, a King James, e talvez na versão dos irmãos esteja diferente. Mas no verso 8 diz assim, na minha versão: porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como que as coisas são. Eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. O ciclo começa em Jesus Cristo, pela fé. E ao caminhar com perseverança, o Senhor vai acrescentando essas qualidades, esse plus à nossa fé, essas coisas, né, que eu citei. O verso 8, o apóstolo Pedro diz: porque se houver em vós estas coisas, ou seja, houver essas coisas e com abundância, ou seja, a gente não pode ser mediano, a gente sempre tem que pedir mais e mais e mais e mais, se encher, transbordar da presença de Deus. A gente tem que se encher, transbordar. Isso me lembra a parábola das 10 virgens, né? Que umas estavam com azeite, todas estavam com as lâmpadas, né? Só que umas estavam com azeite, 5 delas estavam com azeite, as outras 5 não. Então, a gente, quando o Senhor Jesus ele voltar, e ele vai voltar, ele espera que cada um de nós esteja cheio da presença dele, estejamos nele. O apóstolo Pedro diz que se houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero falar sobre um pouco da questão da esterilidade ou da improdutividade, se estiver nessa versão de vocês. Trazendo para a nossa vida, qual foi a última vez que Deus ele falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Jéssica, eu ouço muitas pregações cristocêntricas. E aí eu me pergunto, essas pregações que você tem visto, o que mudou na sua vida? O que tem mudado na sua vida? Essas pregações. Porque se você tem ouvido pregação atrás de pregação e nada mudou na sua vida, você se encaixa nesse quesito de pessoa infrutífera no conhecimento de Jesus. Ou, qual foi o último dia que, de forma pessoal, assim, Deus e você não teve intervenção de ninguém, de um terceiro para falar, o pregador, alguém? Qual foi a última vez que você sentou e que você leu a Bíblia, você meditou e Deus falou assim, de forma assim, profunda com você? Qual foi a última vez? Porque se a gente vai para a palavra e olha para a palavra, lê a Bíblia de forma como se tivesse marcação de ponto. Não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, porque eu estou muito tempo sem ler, eu vou ler, amém. Mas Deus não se revelou para você. E você leu, amém, mas Deus não houve revelação alguma. Você leu, mas não entendeu nada.
Deus não falou, a sua vida continua a mesma coisa. Qual foi a última vez? Então, essa manutenção da fé é tão importante que se a gente não manter essa fé, nós nos tornamos estéreis no conhecimento. A gente pode ler, livros, literaturas cristãs, a gente pode ler, assistir filmes, a gente pode assistir pregações, a gente pode vir em todos os cultos e Deus, através das pessoas, pode falar e fala, cheio do Espírito Santo, fala. Mas em você não vai haver nada, sabe? Entrou para um ouvido, saiu para o outro. Será que a gente lembra do que foi dito no domingo, na pregação, na quarta passada? Teve um período em que, eu falo isso, mas eu já passei por isso, tá, irmãos? Eu já passei por isso, já entrei várias vezes, assisti várias pregações, falei assim, nossa, que bênção e tal, mas a minha vida continuava a mesma coisa. Ouvi as pessoas falarem de Jesus, da palavra, amém, glória a Deus, saía e a minha vida continuava a mesma coisa. Eu já passei por isso. E teve um dia que, um tempo atrás, dá licença. Um tempo atrás, na casa do pastor Júlio, tinha um encontro no lar. E eu lembro disso como se fosse hoje. Aquele dia foi muito marcante para mim. Naquele dia até o pastor Wellington estava. Naquele dia foi falado sobre, acho que Isaías 53, onde tem a passagem que fala que Deus agradou em moer seu filho. E aí foi levantada uma questão, como assim? Como é que, na nossa mente limitada, né, nossa questão humana, como assim Deus pode se agradar em moer o seu próprio filho? E aí foi falado ali sobre a justiça de Deus, o plano de salvação, enfim. E aí parou lá eu sei que falou várias coisas, e parou lá em João 3, João 3:36. João 3:36. Esse versículo nunca mais foi o mesmo para mim. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando foi citado naquele dia esse versículo, eu acho que ninguém percebeu, mas eu segurei na cadeira. Eu me segurei na cadeira. E a sensação que eu tive é como se o chão iria se abrir ali e eu ia ser engolida ali naquele momento. E eu fiquei assim, extasiada, porque foi citado esse versículo, né? E aí eu fiz uma pergunta, não de forma verbal, mas dentro do meu coração. Eu falei assim, e agora? O que eu faço? Essa mesma pergunta foi o que a multidão fez quando o apóstolo Pedro pregou. E aí aquela população falou assim, e agora? O que nós faremos, né? Foi a mesma coisa que eu fiz. Só que, irmãos, eu estou caminhando no Evangelho desde os 5 anos. Eu tenho 34. Fazer 35 anos mês que vem. Então, o plano de salvação, eu sabia o que era. Eu sabia qual era a resposta daquilo, na verdade. Eu sabia. Mas, mesmo assim, eu perguntei, eu fiz essa pergunta. E agora, o que eu faço? Eu fiz essa pergunta dentro de mim. E eu não sei quem falou, mas não sei se foi o pastor Júlio, foi o pastor Wellington, falou
falou nas escrituras, respondeu mesmo eu não falando verbalmente. E aquilo, mesmo eu sabendo, aquilo foi, assim, uma revelação do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu falei, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é a gente saber coisas da Bíblia, e a gente sabe de forma por osmose, por alguém ter repetido, a gente ter vivido no Evangelho muitos anos, e a gente até decora alguns versículos, né? Mas outra coisa, uma coisa diferente, é quando o Espírito Santo fala. Quando o Espírito Santo, ele fala, as coisas é totalmente diferente. Eu sabia a resposta, mas naquele dia não foi o pastor, não foi o irmão, foi o Espírito Santo trazendo a resposta para mim naquele dia. Naquele dia. Então, é diferente quando a gente ouve, assimila, ok, a gente compreendeu o evangelho assim, de forma racional. Mas quando o Espírito Santo ele entra e traz essa revelação, é totalmente diferente. E aí eu me pergunto, quando é que foi que o Espírito Santo falou pela última vez com você? Porque se a gente tem ouvido pregação atrás de pregação e nada tem acontecido na nossa vida continua sendo a mesma. Então, nós ainda estamos na questão de estéreis no conhecimento de Deus. E aí, dando continuidade, um alerta, na verdade, né? Antes do alerta, eu queria falar sobre essas qualidades da fé, que é muito importante, porque Pedro, nesse contexto da segunda carta, foi dada à igreja. Então, irmãos, a questão da virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, gentileza fraternal, amor, isso vai ser aplicado para quem? Para você? Diante do espelho? Não. Tudo isso que foi dito aqui está relacionado ao outro, está relacionado ao próximo. É como se Deus desenhasse para a gente. A primeira relação que nós temos é a relação com Deus, amar ao Senhor, é o primeiro maior mandamento, amar ao Senhor de todo o nosso coração, né? Com todas as nossas forças, então, vertical. E segundo maior mandamento é amar ao próximo. Deus está desenhando para a gente. Se a gente não entendeu, Deus está desenhando uma cruz diante dos nossos olhos. Então, o que está sendo dito aqui, e o que me chamou a atenção, é que essa caminhada de fé, essas qualidades atribuídas, acrescentadas à fé, é para exercermos com o outro, com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? São os da nossa casa, aqueles que não têm amor, aqueles que não ligam para os seus, são pior do que os descrentes, a própria palavra diz. E também, Deus nos chama também nessa questão aqui, congregacional. Se a gente não tem prazer de estar em comunhão com os nossos irmãos, quem te garante que você vai ter prazer de estar na eternidade com pessoas totalmente desconhecidas? Porque nós vamos estar na eternidade, amém? Com Deus e com pessoas totalmente desconhecidas, pessoas que a gente nunca viu. Quando João, lá em Apocalipse, ele olha para aquela multidão, a palavra fala que ele descreve que ele viu povos de todas as nacionalidades, raças, línguas. Ele descreveu pessoas
de etnias diferentes, sabe? Brasileiro, europeu, africano, todas aquelas pessoas estavam lá. Então, essas pessoas vão viver na eternidade, junto com os anjos, declarando que o Senhor é santo, 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 por toda a eternidade. Se a gente não tem prazer em estar em comunhão e exercer aquilo que Deus nos deu em prol do outro, por que você acha que você quer viver a eternidade com Deus? Porque a gente vai estar com pessoas totalmente desconhecidas. E essa grande família é a família de Deus. Essa pluralidade é a grande família de Deus. Povos, cores diferentes, essa pluralidade de pessoas vão estar no reino de Deus declarando que Ele é santo, vivendo na eternidade. E nós, se perseverarmos até o fim, estaremos lá. Amém? Então, essas coisas que estão ditas aqui é para o uso, para o outro, para o próximo. Então, estar em comunhão, servir a Deus, servir ao próximo, nada mais é do que também uma vida de santificação, que a gente vai lidar, ninguém é igual, nós não somos iguais. E graças a Deus por isso. Imagine uma Jéssica, todo mundo ser igual a mim, que caos que esse mundo ia ser. Gente que levanta mal-humorada, né? Então, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E nas diferenças é que Deus nos trata. Deus nos trata nas diferenças, nas limitações do outro. Deus nos trata na questão da paciência para com o outro. Alguns absorvem mais rápido, outros têm um tempo para assimilar determinadas coisas. E aí, por amor, você vai dar um passo para trás para poder acompanhar aquela pessoa. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Então, todas essas coisas ditas aqui são a questão do outro. Agora sim eu vou entrar na questão do alerta, que está lá no verso 9. Porém, a Bíblia fala, porém aquele que não tem essas coisas. Quais coisas? Fé trabalhada na perseverança, e com isso a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, a gentileza fraternal, o amor, a caridade. Aqueles que não têm essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe e esqueceu de que foi purificado dos seus antigos pecados. Isso é tão crucial para a nossa vida, porque isso também é uma resposta para mim e pode ser uma resposta para você. Por que eu sempre me perguntava, por que, Deus, eu voltei para esse mesmo pecado? Por que eu estou persistindo nesse mesmo pecado? Nesse mesmo pecado eu estou persistindo. Por quê? Por quê? Porque eu falei no início, perseverança. Eu falei lá atrás, no início, na perseverança, na oração, na santificação. Eu errei, eu falhei. E por isso é que a gente encontra pessoas que um dia estiveram no meio de nós, que um dia estiveram na presença de Deus e hoje estão afastados como se nunca tivesse ouvido a palavra de Deus, vivendo uma vida totalmente desregada. Por quê? Porque se esqueceram que um dia eles foram alcançados por Jesus Cristo, foi gerado neles fé, e essa fé era para ter sido mantida ao longo do tempo, ele não manteve e voltou às velhas práticas. É isso que a palavra fala. E se esqueceu de que foi purificado dos seus antigos pecados. Então, se há em nós, há no meio de nós, pessoas dentro desse contexto, o Espírito Santo
Deus é tão misericordioso que Ele disponibiliza, o perdão está ainda disponível para aqueles que se arrependem. E aí, dando continuidade no verso 10, e já quase fechando, diz assim: portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizeste isso, jamais caireis. E aí, Deus ministrou no meu coração a questão da identidade. Da identidade. Como assim? À medida que nós buscamos a Deus em arrependimento, em súplica, em oração, buscamos a Deus perseverando, o Espírito Santo nos testifica, confirma no nosso coração quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos? Somos filhos de Deus. À medida que a gente vai buscando ao Senhor, Deus nos mostra, o Espírito Santo nos mostra quem nós somos. Quem nós somos. E aí, quando a palavra fala no final do verso 10, jamais caireis, isso não quer dizer, irmãos, que jamais, daqui para frente, jamais a gente vai pecar. Jamais a gente vai pecar. Não, não é isso. Mas no verso 9 foi citado antigos pecados, ou seja, o que a palavra quis dizer? A gente não vai cair naquela velha prática que o Senhor nos purificou. A gente não vai cair naquela situação. A gente pode até errar. E se errarmos, lá em 1 João, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não é que a gente não vai mais errar daqui em diante, mas se a gente errar, a gente recorre ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, o justo. Amém? E aí, irmãos, estou finalizando. Como esse ciclo, que eu chamo de ciclo da vida, ele se encerra. Na reunião que a gente teve com um grupo de visitação, naquele momento eu pensei que o ciclo da vida seria nessas qualidades a fé. Mas, depois lendo novamente, eu percebi que esse ciclo acontece muito mais antes, em Jesus Cristo, com o plano de salvação. Em Deus, através de Jesus Cristo, que é gerado nós em fé. E essa caminhada que a gente citou, né, de persistência, de perseverança, né, Deus vai se revelando, a gente passa a ser, cada vez que o Senhor vai se revelando a nós, a gente vai gerando nós frutos. E qual é o primeiro fruto quando uma palavra de exortação é levada até nós? O primeiro fruto é o arrependimento. Isso é gerado em nós. É o fruto do arrependimento. Se não houvesse primeiro fruto, irmãos, não adianta a gente buscar outros. O primeiro fruto é o arrependimento de pecado. Então, essa caminhada da fé em Jesus Cristo, dessa persistência, dessas qualidades à fé aplicadas ao próximo, dessa vida de santificação, essa vida de santificação, e uma vez que a gente vive essa vida de santificação, Deus nos confirma quem nós somos nele, filhos de Deus. O ciclo, ele se encerra no verso 11, que diz assim: porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o ciclo se encerra na promessa de vida eterna, onde nós vamos viver com Cristo eternamente com Ele, para sempre, eternamente com Ele.
O ciclo se encerra nele. Se inicia com Cristo, se encerra com Cristo. Mas nesse interim há uma caminhada, há uma manutenção, há uma manutenção. E essa manutenção precisa ser exercida. E se algum de nós esqueceu disso, volte. Lembre de onde você falhou, lembre de onde você pecou e se arrependa. E continue a viver esse ciclo que o Senhor chama, que o Senhor nos chama a viver, o ciclo de vida eterna, o ciclo de vida eterna. E agora sim, eu prometo, para encerrar. Eu acho muito bonito, irmãos, porque essa é a segunda carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele já sabia que iria morrer e deixou esta segunda carta. No verso 13, no mesmo capítulo 1 de 2 Pedro, diz assim: e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Glória a Deus. Sabe por quê? Centenas de anos se passaram. Pedro já não está entre nós, já morreu. Mas o Espírito Santo guardou essas palavras para que a gente nós venhamos nos lembrar e nos recordar dessa mensagem. E vai ser ecoada para as gerações, se assim o Senhor permitir que chegue às futuras gerações, essa mesma mensagem chegar. E o que eu vejo que Pedro, ele quer deixar para nós? Que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena a caminhada, vale a pena a perseverança, persistir, vale a pena, porque há uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus e que irão permanecer até o fim. Uma promessa que não consiste aqui e agora, porque a nossa vida é muito efêmera, a nossa vida é muito passageira, a nossa vida passa. Nós estamos quase no final de um ano. Eu lembro da passagem de 2023 para 2024 e logo mais a gente já está despedindo desse ano. O tempo está se passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido. A promessa que Deus nos deixa é a promessa de algo muito maior do que os nossos sonhos terrenos. Isso não quer dizer que a gente não possa sonhar. A gente pode sonhar sim, né? Que os nossos sonhos sejam conforme a vontade do Senhor. Mas a promessa que Deus deixou para cada um de nós é algo que vai além das nossas expectativas, além daquilo que é terreno, porque aqui é tudo muito passageiro, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele disse a vida eterna para aqueles que perseverarem até o fim. Então, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena buscar a Deus. Não seja infrutífero no conhecimento de Deus. Deus, na sua infinitude, Ele não quer te dar migalhas, Ele quer se apresentar de forma plena a você, a cada um de nós, à medida que a gente busca ao Senhor de todo o nosso coração. Deus, Ele se apresenta, Ele fala ao nosso coração, Ele fala aos nossos corações, profundamente, Ele fala aos nossos corações, mas a gente precisa buscar Ele, a gente precisa buscar. Se você está na condição de que um dia foi resgatado, mas se encontra, como a Bíblia fala, cego, se esqueceu de que Deus um dia te resgatou e voltou às velhas práticas,
Deus está te dando uma nova chance, que é o dia de hoje, que é o agora, para se arrepender. Busca, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o daqui a pouco. A gente não tem noção, a gente só tem o agora. Então, busca enquanto é tempo. Busca o Senhor, porque vale a pena, porque há uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Essa foi a mensagem que Deus falou. Eu espero que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês, a cada um de nós. E aquilo que eu não pude me expressar, que o Espírito Santo, ele fale de forma mais íntima, de forma mais profunda. Amém? Vamos orar? Convidar os irmãos a ficarem de pé. Senhor Deus, Santo e Poderoso, Pai, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Eu me pergunto, que o Senhor tem para conosco. Nós que somos como tão insignificantes diante do Senhor. Nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, se revela. O Senhor se apresenta. O Senhor está disposto a derramar o teu Espírito à medida daqueles que te buscam, Senhor. Deus, eu espero, Senhor. Eu peço ao Ti encarecidamente que o teu Espírito possa falar ao coração de cada um aqui presente, Senhor. Aquilo que eu não pude me expressar, que o Senhor continue falando. Deus, aquilo que eu não pude, Deus, falar com palavras, que o Senhor fale, Senhor, no coração de cada um, Deus. Que haja, Deus, de fato, um arrependimento, Pai, de pecado. Que haja um conserto, Senhor. Que haja uma posição, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma renovação, Pai, dessa aliança, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu clamo a Ti, Deus. Clamo ao Senhor de todo o meu coração, Pai, que o Senhor se revele a cada um de nós, Senhor. Deus, que essa caminhada, Pai, que o Senhor esteja presente nessa caminhada, Pai. Deus, que quando tropeçarmos, Senhor, o Senhor possa nos erguermos, Senhor. Que nós, como igreja, Pai, ver algum irmão que está caminhando ou que está fraco na fé, possa ser um instrumento para erguer essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, te agradeço, Pai, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz pelas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor. Fica com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.